Orgen Eugene Johnson Bimagi Sardom Pola Yatsen Chogi Yodrunye Bimajun Heje Sudran Kordo Kadro Mampekor Je Sodadruji Jinji Laptir Jesus Sol Guru Pema Siji Om Orgen Yuji Nom Jan San Pema Ge Sardo Pola Yat Sen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudran Kordo Kadro Mampekor Je Sodadrupchi Jinji Laptir Jesus Sol Guru Pema Siji Om Orgen Yujinum Jansan Pema Gesardom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudran Kordo Kadro Mampekor Je Sodadrupchi Jinji Laptir Jesus Sol Guru Pema Siji Sanji Chodan Sochi Chodan Lajan Chobardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nang Chidro La Penchi Sanji Drupasho Sanji Chodan Sochi Chodan Lajan Chobardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchindro La Pinche Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chodan La Jantru Bardo Dagni Chap Sochi Soji Peso Nanchindro La Pinche Sanje Drupashu. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Que bom que tu conseguiu aparecer. Se não fosse você, a gente não estava aqui. A gente vai hoje, então, ver o último trechinho desse texto, Diálogos em um Sonho. A gente vai ver os últimos diálogos, os diálogos finais, né? Especialmente o último, que é, assim, o grande finale. E é um texto que ele não termina, porque é como se ele fosse tão profundo que tão pronto a gente concluísse, a gente precisasse recomeçar ele de novo. Porque é tão incrível que a gente fica com uma sensação que o aspecto de sonho fica vivo. Aí dentro do sonho é difícil dizer quando é que alguma coisa começa, quando é que alguma coisa termina. Porque a barreira da realidade, ela fica meio estranha, né? Então esse é um pouco o jeito que a gente vai ver que o Muso Soseki vai levando pro final esse texto, né? Então, o trecho ele é um pouquinho comprido, mas a gente vai passando com calma por ele. Então a gente vai começar no capítulo 90, que se chama Reconhecendo o Verdadeiro Dharma. Então a pergunta, esses aqui são trechos muito profundos para a gente olhar, porque ele está conversando sobre a maneira que a gente encara o budismo, né? Ele está olhando isso. Então ele diz assim, aqueles que realizaram a verdadeira iluminação, essa é a pergunta, eles podem diferenciar precisamente o que é o verdadeiro do que é falso. E eles estão, assim, livres do engano, mesmo que demônios celestiais e não budistas venham até eles para pregar as suas diversas doutrinas. Mas como que as pessoas não iluminadas, tipo nós poderíamos saber a diferença entre o verdadeiro e o falso, uma vez que as afirmações dos antigos mestres
frequentemente parecem contraditórias e os ensinamentos dos guias atuais tão díspares, com base em que os iniciantes devem julgar? É bonito porque como o ensinamento está chegando ao final, as perguntas têm um caráter um pouco de despedida, né? Então isso aqui não necessariamente parece ser uma pergunta assim, que seria a classe de ensinamento do topo do final, mas é como se agora ele tivesse vendo o que estava faltando. Isso aqui é muito importante, né? Porque a gente vai vendo o budismo é muito vasto, muito complexo, e tem muitas formas de olhar e a gente nunca sabe qual que se encaixa melhor. Então ele diz assim, nessa última era do Dharma, os ensinamentos falsos são abundantes, confundindo enormemente o verdadeiro Dharma. Os passatempos seculares, como a luta, as corridas de cavalo, os jogos de cartas, têm regras claras para vencer e para perder, e assim raramente há alguma confusão a respeito dos resultados. Nas disputas civis, nos julgamentos criminais, às vezes é difícil julgar quem está certo e quem está errado, mas eventualmente se pode chegar numa decisão através de apelos às autoridades superiores. Então aqui é o samsara, né? É que nem futebol. A bola saiu para fora da linha, não tem o que conversar. Tocou na mão, não tem o que conversar. Então, as regras aparentemente são claras. Aí tem um juiz que fica ali olhando e que a gente pode apelar para ele. A gente vai lá para cima dele, do bandeirinha. As regras são claras, né? Já dizia o Arnaldo. Agora, no budismo, porém, não há padrões pré-estabelecidos para classificar os ensinamentos. Isso é que fica interessante. No budismo não tem padrões pré-estabelecidos para classificar os ensinamentos. Assim, os indivíduos, com base na sua própria compreensão, acreditam que a tradição que seguem é a melhor, independentemente do que as outras pensam. Começamos assim, né? O budismo não é como nos tribunais, então não há autoridades superiores a quem apelar. Isso aqui é muito profundo, porque no fundo é o próprio karma de cada um que está acontecendo. Não tem para quem apelar, porque é o karma de cada um, vai apelar para quem, né? Então o budismo é muito improvável dentro da estrutura do mundo, né? Não há autoridades superiores a quem apelar. Os textos que as pessoas citam para sustentar os seus pontos de vista podem ser as palavras do Buda, dos mestres antigos. Só que uma vez que a interpretação das passagens varia de acordo com o ponto de vista do leitor, eles não são suficientes como evidências. Porque o budismo é tão vasto que a gente é capaz de encontrar ensinamento para justificar qualquer movimento que a gente for fazer dentro do samsara. Essa que é a complexidade. Então, se a gente quer ficar de perna para cima, a gente vai achar ensinamentos profundos que vão nos dizer que tudo que a gente tem que fazer é ficar de perna para cima. Se a gente tiver que entrar em retiro, a gente vai encontrar ensinamentos muito profundos que vão dizer que tudo que a gente tem que fazer é entrar em retiro. Se a gente quer fazer jejum, a gente vai encontrar ensinamentos que vão dizer que a gente tem que fazer jejum. E se a gente quer tomar Coca-Cola, a gente vai encontrar ensinamentos que vão dizer que está tudo bem tomar Coca-Cola. Essa que é a complexidade. E por aí vai, né? Então não tem autoridades superiores a quem apelar. A gente vai ficar com o nosso bom senso, com a nossa própria consciência, né? As pessoas também buscam um apoio para os seus pontos de vista na sanção dos seus professores, mas a sanção de indivíduos com interesses próprios raramente é confiável. Quando pessoas deludidas, com base nas suas próprias crenças falsas, elas depositam a sua fé num ensinamento específico, e não importa qual seja, elas tendem a rejeitar todos os outros ensinamentos. Isso aqui é para a gente contemplar, que é assim, quando a gente está fazendo uma prática, ela realmente parece ser a melhor das práticas. Isso é muito importante a gente olhar, porque tem a vidya junto. Então a vidya esconde tudo aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, porque a gente está preso ao que a gente está vendo e não está suspeitando que está preso ao que a gente está vendo. Não pode ser que a gente comece a estudar o Muso Soseki e pense, nossa, que incrível, não falta nada. Aí a gente migra
produto de um limpa, a gente pensa, nossa, isso aqui é muito perfeito. A gente vai mudando e é sempre assim. Então isso aqui é parte do obstáculo do caminho. É bom a gente saber que isso acontece, que dentro do samsara há uma tendência praticamente natural ao sectarismo, de algum tipo. Ele vai acontecer. Algumas pessoas, tendo escolhidas para si mesmas um professor, elas não estão sequer dispostas a ouvir doutrinas de outros professores, considerando-os como inferiores. Tais pessoas são as mais tolas de todas. Outras pessoas, ao ver que as doutrinas das diversas escolas e professores são todas diferentes, elas são incapazes de se decidir. A pessoa pensa, e agora? Será que eu vou fazer o retiro de Vipassana? Eu vou para uma iniciação de Tara? Eu vou fazer Poa? Ou eu vou estudar não sei bem o quê? E aí a gente fica lá, eu vou fazer um retiro de yoga, o que que eu faço? E aí a gente fica, aí ele diz, elas terminam por nem partir para o mar e nem voltar para a terra. Eu achei essa imagem perfeita. Porque é um limbo cósmico que a gente pode ficar. Muito interessante. Pessoas como essas não são capazes de compreender a importância da transmissão separada exterior aos ensinamentos. Mesmo as pessoas não iluminadas, se compreenderem o significado de exterior aos ensinamentos, saberão que o Dharma é inefável. Assim, elas evitam uma adesão rígida e exclusiva às palavras de um mestre, e elas não são confundidas pelo fato de que professores diferentes têm ensinamentos diferentes. Não ficam querendo comparar para ver quem é que é melhor. Cada caso é um caso. Então, isso aqui é muito bonito, porque ele está liberando a gente do materialismo espiritual, do sectarismo, de tudo que pode surgir da gente ficar fixado ao nosso jeito de ver as coisas. Aí ele usa uns exemplos que são super práticos, assim, palpáveis para nós, né? Ele diz assim, por exemplo, os diversos tipos de alimentos, eles são caracterizados por possuírem diferentes sabores. Poderia algum desses sabores ser designado como o mais essencial de todos? Uma vez que as pessoas têm diferentes constituições, algumas gostam de comida adocicada, enquanto outras preferem apimentada. Seria tolice declarar que o nosso sabor favorito é o melhor e desprezar todos os demais como desnecessários. Com os ensinamentos budistas não é diferente. Uma vez que as inclinações naturais das pessoas são diferentes, é perfeitamente razoável que um determinado indivíduo sinta uma afinidade especial com um ensinamento específico. Porém, se esse indivíduo considerar que a sua preferência é absoluta, que a fé da sua escolha é a única doutrina verdadeira e que todos os outros ensinamentos são errôneos, então sua visão está equivocada. O Sutra do Lótus diz: o rei do Dharma, o destruidor da existência, quando surge no mundo, o faz de acordo com os desejos dos seres vivos, pregando a lei de diversas maneiras. A lei é o Dharma, né? Nós deveríamos perceber que todos os ensinamentos do Tathagata foram expostos provisoriamente, de acordo com as inclinações deludidas dos seres sencientes. Por exemplo, a gente não para muito para pensar sobre isso, mas quando a gente ouve um ensinamento que diz sobre a impermanência, ele não é um ensinamento final, porque o ensinamento sobre a impermanência, ele só faz sentido num contexto em que a gente está apegado. Quando a gente se percebe apegado, o ensinamento sobre a impermanência faz muito sentido. A gente é sensível a ele. Agora, quando a gente está olhando
de um lugar em que o apego não é a coisa mais importante, o ensinamento sobre impermanência não faz muito sentido. Porque a gente não está baseando a nossa existência a alguma coisa separada de nós que a gente está com medo que ela desapareça, porque a gente pode ser que desapareça junto. Não está acontecendo. Então, os ensinamentos que podem parecer finais, eles são sempre parciais. É isso que ele está dizendo. Não significa que a impermanência não exista, mas ela só vai fazer sentido num contexto. Provisoriamente, né? Então aqui ele usa essa expressão. O budismo é um ensinamento provisório. E ele funciona de acordo com as inclinações deludidas dos seres sencientes. Se, por acaso, aqueles que se voltaram diretamente para a natureza original, que precede a separação entre Budas e seres sencientes, se eles ouvirem uma variedade de ensinamentos, por que eles se preocupariam em tentar decidir qual é o melhor? Não faz sentido. O antigo mestre disse: todos os ensinamentos do Buda foram expostos para liberar a mente. Em mim não há nenhum vestígio da mente. De que me serviriam quaisquer ensinamentos? Aí aqui ele já ultrapassou o caminho, né? Ele já ultrapassou o budismo. É bonito isso. Então, os ensinamentos do Buda foram expostos para liberar a mente. A gente tinha que lembrar disso quando a gente for lembrar dos 4 pensamentos que transformam a mente, a gente for lembrar de tudo. Eles foram expostos para liberar a mente. Aí, se não há mente, o ensinamento não faz sentido. Isso é o que no Prajna Paramita se diz que na vacuidade não há caminho, não há realização nem não realização. Aí não aparece. Aí vem o capítulo 91, que é um pouquinho comprido, mas ele é muito profundo, porque ele vai retornar a essa imagem que ela é, para mim, talvez a principal contribuição desse texto, que é o que ele vai chamar da transmissão separada exterior aos ensinamentos. Eu nunca tinha lido isso desse jeito. O tibetano não se fala dessa forma. Mas é como se ele estivesse tentando mostrar que o ponto principal da lucidez, ela não vem de algo arrumado que a gente possa obter, porque a gente leu um texto ou porque cognitivamente a gente entendeu algo que fez sentido. É uma dimensão que está além disso. Então ele vai chamar de uma transmissão separada exterior aos ensinamentos. Então, ao longo do livro, desde a primeira parte, no início do ano passado ainda, essa conversa ela já acontecia. Esse é o único capítulo que tem esse título, mas essa expressão ela é muito profunda, ela se repete muitas vezes. Quando a gente vai ver a biografia dos mestres do passado, a gente vai perceber que, ainda que muitos deles tivessem se tornado grandes eruditos, até mesmo grandes meditantes, faltava alguma coisa. E aí é quando eles vão encontrar essas situações que são situações improváveis, né? O Naropa vai encontrar o Tilopa, o Gampopa vai encontrar o Milarepa, a gente vai encontrar o Dudjom Limpa encontrando um tigre e depois o Dorjedrolo aparecendo para ele. É como se fosse algo que não tivesse ligado a uma estrutura assim dos ensinamentos, que é uma maneira de apresentar a experiência livre da realidade. Então ele diz assim: as escolas doutrinárias criticam o Zen, dizendo: a transmissão separada exterior aos ensinamentos do Zen não segue os discursos do Buda e nem investiga as doutrinas. Isso não é nada além da visão arbitrária do próprio Zen. Isso não é digno de confiança. Haveria algum mérito nessa crítica? Então, eles já tinha esse bafafá naquela época. Então, ele responde, a resposta dele é bem longa, mas é muito profunda. Ele diz assim: aqueles que fazem tais críticas
eles conhecem apenas as palavras da doutrina e não o seu espírito. Aqui ele usa a palavra espírito da coisa, né? É a mesma forma. A gente se forma no budismo, a gente conhece as palavras da doutrina, mas a gente pode não ter percebido o espírito da coisa. Se eles compreendessem a verdadeira intenção do Buda na exposição dos ensinamentos, eles certamente acreditariam na transmissão separada exterior aos ensinamentos. Aqueles que de fato a compreendem são os que merecem ser chamados de verdadeiros alunos da doutrina. O Lankavatara Sutra diz: desde o início, no Parque dos Veados, até o fim, quando Buda morreu no rio Iraniavati, o Buda não proferiu uma única palavra. Com base nessa passagem, haveria alguma coisa que o Buda ensinou durante a sua vida e que devemos aderir como sendo imutável e real? O Lama cita várias vezes esse trecho aqui do Lankavatara Sutra, né? É muito interessante. Isso é um koan para a gente pensar, né? O Sutra para sanar dúvidas durante a era da aparência do Dharma afirma: compreender o significado de um sutra com base nas suas palavras é injuriar todos os Budas do passado, do presente e do futuro. Imagine, é tudo que a gente está tentando fazer, né? Isso que a gente está tentando fazer a duras penas, pode ser que a gente esteja apenas injuriando os Budas do passado, do presente e do futuro. Como então discutir a doutrina apenas com base nas palavras dos sutras e dos comentários? Como é que isso poderia sequer estar de acordo com a verdadeira intenção do Buda? O Sutra da Completa Iluminação diz: os ensinamentos dos sutras são como um dedo que aponta para a lua. Essa imagem aqui é clássica no budismo, né? O motivo pelo qual nós utilizamos um dedo para apontar a lua é indicar a lua para as pessoas. Se essas pessoas olharem apenas para o dedo, elas não serão capazes de ver a lua. Se elas, então, seguirem discutindo o comprimento do dedo e argumentando se ele é grande ou se ele é pequeno, isso será certamente o cúmulo da delusão. E é uma coisa que acontece facilmente, né? Aí a gente vai olhando e vai comparando dentro de um ambiente muito estreito. É só o dedo, mas a experiência mesmo a gente não acessou. Como os grandes mestres doutrinários do passado, eles eram todos despertos para a verdadeira intenção do Buda, eles não estavam preocupados com o dedo dos ensinamentos. Então, o que ele vai chamar das escolas doutrinárias são as escolas que estão preocupadas com os dedos. Se aquele dedo é muito detalhado, quantas partes tem aquele dedo, se o dedo é longo, se o dedo é curto. Aí a gente, quando começa a se preocupar demais, ele diz, a gente está estudando o dedo. E a lua ficou aonde? E às vezes o dedo, ele é muito sedutor, porque ele pode ser muito complexo. E aí, a câmera está dando um tilt aqui, deixa eu trocar, peraí. O dedo, às vezes, ele pode ser sedutor, ele pode ser complexo, ele pode ter uma aparência profunda e assim por diante. Só que tudo aquilo é um dedo, um conjunto de dedos. Então aqui ele está sendo profundamente direto, né? Profundamente direto. Não estavam preocupados com os dedos. Porém, eles utilizavam esse dedo para benefício daqueles de capacidades médias e inferiores, que não eram capazes de perceber diretamente a lua da verdadeira intenção do Buda. Então, uma vez que a lua pode parecer muito grande para nós, a gente fica olhando um pouco para o dedo para então olhar para a lua. A gente faz isso. Numa tentativa de indicar essa intenção,
Todas as escolas doutrinárias estabeleceram portões do Dharma que vão além da expressão em palavras e da conceitualização em pensamentos. Isso são dedos também que apontam. Nem todos os dedos são expressões em palavras e conceitualização em pensamentos. É como se ele estivesse evidenciando que essa forma se tornou a forma mais aparentemente importante de dedo, mas ela não é a única forma de um dedo. Então, a expressão em palavras e a conceitualização em pensamentos, isso são dedos, mas não são os únicos. Assim, a escola Rousseau possui um ensinamento que é chamado abolir as explicações verbais para expressar o princípio. Aí essas escolas começam a tentar encontrar uma forma de mostrar a lua de um jeito que a gente não fique preso ao dedo. Então, eles aqui tentaram abolir as explicações verbais para expressar o princípio. A escola Sangron tem o seu ensinamento do silêncio sagrado. A escola Tendai tem o ensinamento dos princípios sutis. E a escola Kegon tem o seu ensinamento da inefabilidade do fruto búdico da iluminação. A escola Shingon despreza a prática esotérica sem palavras, sem ensinamentos, como uma mera técnica de purificação mental, e enfatiza, ao invés disso, palavras absolutas. As palavras absolutas transcendem os níveis verbal e não verbal. Elas são palavras secretas e maravilhosas, que são eternamente expressas ao longo do passado, do presente e do futuro. Elas não devem ser compreendidas da mesma maneira que as palavras baseadas em apegos deludidos. Assim, há uma passagem num sutra em que o Tathagata diz: no reino do mistério último. É bonito isso. O Buda está falando do ambiente da iluminação, da experiência da iluminação, que aqui ele vai chamar de reino do mistério último. Fundamentalmente, diz o Buda, eu não tenho palavras. É apenas para o benefício dos seres sencientes que eu prego, assim, que eu falo, né? É tão bonito porque a experiência mesmo, ela não tem palavras. Mas por conta de poder comunicar, as palavras são necessárias. E aí a gente fica preso às palavras. É essa tensão que aparece aqui. Um comentário ao Mahavairokana Sutra afirma: no reino da iluminação realizado pelo Tathagata, não há nada a ser visto por um observador, ou quaisquer palavras a serem ditas por um orador. Ele não pode ser transmitido a alguém por meio da linguagem. Ele vai contar umas histórias aqui, parecem um pouco técnicas, né? Mas isso aqui é a história do budismo, na verdade. Então ele vai contar que Kobodaishi, que era um grande mestre, em sua carta em resposta à solicitação de Dengyo Daishi de tomar emprestado o comentário ao Sutra do princípio da sabedoria e transcrevê-lo, ele enfatiza que os princípios secretos não podem ser discutidos por escrito, mas apenas transmitidos de mente a mente. As palavras escritas não são nada além de resíduos e entulho. Claramente, o verdadeiro significado das escrituras não reside nas palavras e nas letras. Então, as palavras e as letras, elas precisam comunicar uma experiência. O ponto principal é o quanto que aquelas palavras conseguem comunicar a experiência para nós. E a gente, uma vez tendo acessado aquela experiência, a gente possa morar lá dentro. E como poderíamos afirmar que a transmissão separada exterior aos ensinamentos não é nada além da visão arbitrária do Zen? Na sua obra, As Linhagens do Buda Dharma, realizado internamente, Dengyo Daishi escreveu capítulos intitulados A Linhagem de Professores na Transmissão do Dharma de Bodhidharma,
A linhagem de professores na transmissão da escola do Lotus Tendai. A linhagem de professores na transmissão Tendai do ensinamento perfeito dos preceitos do Bodhisattva. E a linhagem de professores na transmissão das mandalas do útero e do diamante. Com isso, fica claro que Dengyo Daishi transmitiu a escola Zen para o Japão. Ainda que ele esteja, é como se ele estivesse dizendo que ainda que esses mestres tivessem essa realização que o verdadeiro significado das palavras não está dentro das palavras, eles compuseram esses textos todos. Porque ao final e ao cabo eles precisam comunicar isso. Então, é isso que ele está dizendo, está dando um carteiraço aqui, né? Na época do imperador Saga, o monge japonês Engaku, ele foi enviado à China, da dinastia Tang, pela corte imperial para estudar o budismo e auxiliar na sua disseminação no Japão. Aí, esse Engaku, que era um monge japonês, ele estudou Zen com um mestre, chamava Yanguan Jian, e aí ele se tornou seu sucessor no Dharma. Aí ele convidou, então, um outro aluno do mestre dele, que é o mestre Zen chinês Yikong, a retornar com ele ao Japão. Aí eles foram para o Japão. Em Kyoto, esse Yikong residiu no subtemplo Sain de Toji. Quando Kobodaishi informou a corte imperial da presença de Yikong, tanto o imperador quanto a imperatriz marcaram encontros com ele. Devido à maturação do karma das suas vidas anteriores, a imperatriz despertou para a transmissão exterior aos ensinamentos. Ela atingiu a realização. Isso aqui é muito bonito, porque o marido, que é o imperador, não, mas ela atingiu. Isso é bonito isso. Então ela atingiu a realização e ele não. Aí ela, tendo acessado a experiência da iluminação, ela ordenou a construção do templo, Danrin-ji, no distrito de Saga, a oeste de Kyoto, e convidou então o mestre, esse Yikong, a residir ali, e por esse motivo, ela é conhecida como a Imperatriz Danrin. Só que assim, quem é que estava pronto? A mulher, a Imperatriz é que estava pronta, o resto do pessoal não estava. Eles tinham uns karma para purificar ainda. Só ela estava pronta. Aí o mestre disse, olha, nessa terra ainda não amadureceu o momento da disseminação ampla da escola Zen. Por esse motivo, os primeiros sacerdotes se limitaram a disseminar os ensinamentos doutrinários e ainda não tentaram transmitir o veículo supremo. O que são os ensinamentos doutrinários? Eles vão explicar as 4 nobres verdades, eles vão explicar causa e efeito, eles vão ensinar shamatha, que são os ensinamentos que fazem sentido dentro do mundo. Eles são lógicos, então eles nos ajudam a viver melhor. Eles são maravilhosos, mas eles não são o veículo supremo. Eles nos ajudam a diminuir as aflições e a gerar mérito e encontrar um pouco mais de felicidade que surja da ausência de negatividade. Mas não é iluminação. Tudo bem, eles não têm que purificar, é assim que se faz. Aí o mestre se disse, para mim também ia ser pouco benéfico permanecer aqui, porque tem muito trabalho de base para fazer, isso que ele está dizendo. Aí ele retornou à China, após cerca de 3 anos. Posteriormente, porém, desejando que futuramente os japoneses tivessem conhecimento desses assuntos, ele ordenou que uma estela fosse enviada da China e posicionada nas proximidades do templo Toji. E a inscrição, escrita pelo monge Qiwan, do templo Kaiwan-si, foi intitulada Um Relato da Primeira Transmissão do Zen para o Japão, que foi para essa mulher, que era imperatriz. Se o Zen não fosse importante, por que Kobodaishi teria se preocupado em recomendar o mestre Yikong à corte imperial? Jikaku Daishi estabeleceu um salão de meditação no Monte Iei e promoveu a prática de contemplação.
Em uma comparação dos ensinamentos das diversas escolas, Shisho Daishi escreveu: no Japão, há 8 escolas budistas, incluindo as 6 de Nara. Aí ele cita os nomes das escolas que talvez nem existam mais, né? Isso é uma coisa muito impressionante. Tem muitas linhagens no budismo tibetano que desapareceram ao longo dos séculos, né? Então isso aqui é muito impressionante, porque as escolas, elas existem por um tempo e uma hora elas desaparecem, né? Mesmo isso que a gente hoje vai chamar de Theravada, quando teve o primeiro grande concílio após a morte do Buda, mais ou menos uns 20 anos depois da morte do Buda, eles juntaram todos os budistas da época para um grande concílio, em que os ensinamentos pela primeira vez começaram a ser compartilhados coletivamente entre a Sangha, né? Começam a surgir então os sutras e assim por diante, né? Daí que surge o Assim Eu Ouvi. Mas desse encontro surgiram cerca de 17, 18 escolas budistas. E só sobrou uma, que são os Theravada. Os outros foram desaparecendo ao longo dos séculos. Os Theravada são os únicos que sobreviveram. Isso é muito impactante, né? Então aqui ele está falando de várias escolas que existiram no Japão. Eu não sei bem, porque isso aqui é o ano de 1300, né? Faz um tempinho já. Então essas escolas Kusha, Jujitsu, Hitsu, Hosso, Sanron, Kegon e as duas de Kyoto, que são as escolas Tendai e Shingon, essas com certeza existem. As escolas Kusha e Jujitsu são ambas Hinayana, enquanto os ensinamentos da escola Hitsu são comuns ao Hinayana e ao Mahayana. E as escolas remanescentes são todas Mahayana. Além disso, há a escola Zen, sem relação com nenhuma das outras escolas, cuja transmissão foi recebida por todos os grandes professores do Monte Hiei. Não é que o Zen não seja Mahayana, mas aqui ele está olhando para o Zen como se olha para o Dzogchen, em que aquilo não cabe dentro da estrutura do caminho que a gente possa engessar. É uma outra experiência, né? Então ele está olhando de um aspecto absoluto aqui, o Zen, né? Ele está olhando o Zen como a experiência da transmissão da mente do Buda, é isso que ele vai chamar de Zen, e não um aspecto formal de uma tradição. Aí ele diz assim: quantas pessoas superaram Dengyo Daishi, Kobo Daishi, Jikaku Daishi, Shisho Daishi em sua maestria das profundas verdades internas do budismo esotérico? Se os ensinamentos da escola Zen não são nada além de opiniões arbitrárias, por que então esses professores buscaram, além das tradições esotéricas, e demonstraram tanto respeito a eles? Na sua classificação dos ensinamentos e períodos, o sacerdote Anen, ele exalta esse Monte Hiei como superior a todas as outras instituições monásticas, dizendo: nossa montanha oferece treinamento nas 3 escolas, Zen, Shingon, Tendai. Eu nunca ouvi falar de nada similar na Índia ou na China. Isso aqui é bonito, porque é como se fosse surgindo uma sofisticação à medida que o Dharma vai mudando de lugar, ele vai fazendo aparecer formas mais sofisticadas, por necessidade mesmo. Aqui ele está contando uma história do budismo antigo, né? O príncipe Shotoku, ele foi uma reencarnação do mestre chinês Naniue Huairan. Uma vez que esse Naniue havia sido um sucessor dos ensinamentos de Bodhidharma, quando o príncipe Shotoku estava promovendo a difusão do budismo, o sábio Bodhidharma se manifestou na forma de um mendigo, no monte Kataoka, em Nara. Aí Bodhidharma, né? Quem mais? Aí Bodhidharma apareceu na forma de um mendigo para o príncipe Shotoku, esse, né? Que era o príncipe do Japão, o príncipe da China, talvez. Ao ver o mendigo, que estava desfalecido à beira da estrada, que era o próprio Bodhidharma, né? O Buda, no caso. O príncipe Shotoku envolveu o Bodhidharma com o seu manto. E aí ele disse: que tristeza você não deve sentir, ó viajante, caído e sem família.
faminto e sem nada para comer no Monte Kataoka. Isso era um golpe, porque era o Bodhidharma. Era um golpe. Aí o Bodhidharma, sendo Bodhidharma, respondeu com seu próprio poema. Ó Ikaruga, que é um outro nome do príncipe Shotoku, né? Tem a notinha de rodapé aqui. Somente se o seu precioso riacho secasse, eu esqueceria o nome do meu soberano. Aí pouco depois o mendigo faleceu. O soberano dele é Dharmakaya, né? Não é outro. O príncipe, juntamente com seus auxiliares, reuniu pedras e construiu um túmulo, onde o caixão do homem morto foi colocado. Aquilo era um insulto pensar que um príncipe estava enterrando um mendigo, né? Os auxiliares do príncipe ficaram incomodados com esse comportamento em relação ao mero mendigo. Então, posteriormente, o príncipe disse: se é assim que vocês sentem, abram a sepultura e removam o caixão. Quando os auxiliares fizeram, eles abriram o caixão e encontraram apenas um manto que o príncipe havia envolvido o mendigo. Seu corpo não estava em lugar algum. Maravilhados com isso, os auxiliares respeitosamente retornaram o caixão ao túmulo. Essas histórias do Bodhidharma, né? Sempre assim. Esse túmulo existe até hoje. Posteriormente, Gedatsu Shonin erigiu um santuário sobre ele, que abriga as imagens de Bodhidharma e do príncipe Shotoku. O príncipe Shotoku, no seu tratado sobre a visão clara do ensinamento do Dharma, ele escreveu. Isso aqui é muito impressionante, porque ele era o príncipe. E olha o que ele escreveu, Tratado sobre a visão clara do ensinamento do Dharma. Então, os príncipes tinham outras ideias naquela época. Ele escreveu, foi dito a mim, pelo patriarca do sul da Índia, Bodhidharma, que se buscamos uma liberação rápida do samsara, devemos seguir o veículo único fundamental, e que a verdadeira essência do veículo único é a mente búdica. Ele também escreveu, o patriarca do sul da Índia divide o budismo em dois tipos. O tipo que é baseado nos ensinamentos e o tipo que não é baseado nos ensinamentos. Bodhidharma era um príncipe do reino de Palava, no sul da Índia, e por isso o príncipe se refere a ele como patriarca do sul da Índia. Se o Zen realmente não tivesse valor algum, por que o príncipe Shotoku, que foi o primeiro a promulgar o budismo nas nossas terras, ou seja, ele era japonês, teria demonstrado tamanho respeito por Bodhidharma? Não era brincadeira apertar o Muso Soseki, né? Porque ele desenterrava cada argumento, cada história para justificar, que era muito impressionante. E aí ele segue. Tengyō Daishi, na sua classificação comparativa dos ensinamentos das diversas escolas budistas, não dirige uma única palavra de crítica em relação aos méritos relativos da escola Zen. No seu tratado dos 10 estágios da mente, Kobodaishi categoriza as diferenças entre o budismo esotérico, com X e com S aqui, né? E explica até mesmo os ensinamentos dos dois veículos e as escolas não budistas. E, no entanto, não faz nenhuma crítica ao Zen. A razão disso é que ele compreendia que o significado da transmissão separada exterior aos ensinamentos está além de qualquer análise lógica. Isso é interessante. Era essa também a intenção de Shishodaishi, quando ele fez o comentário de que a escola Zen não tem relação com outras escolas. O mestre Zen chinês, Jijui Daishi, falou: se você não sabe que o Zen está nos ensinamentos, então você não é um estudante dos ensinamentos. Se você não sabe que os ensinamentos estão no Zen, você não é um verdadeiro estudante do Zen. Assim, os seguidores da doutrina que criticam o Zen falharam em compreender não apenas o Zen, mas também a doutrina e os seguidores do Zen
que criticam a doutrina falharam em compreender não apenas a doutrina, mas também o Zen. Complicado isso aqui, né? Mas é como se ele estivesse dizendo que a gente está tentando eventualmente criticar os ensinamentos, ou parte dos ensinamentos, porque a gente está olhando de um lugar estreito. E esse lugar estreito, ele só diz respeito àquela bolha de realidade que a gente está dentro. Então ele está dizendo que o Zen aqui não é uma escola, é a experiência da liberação. É diferente. E a experiência de liberação, ela não tem como caber em palavras, né? Então ele faz essa explicação longa para tentar referenciar esse ponto. Era esses tipos de pessoas que Chantai Daishi se referia quando ele falou que professores do Dharma de palavras e letras e mestres de meditação de iluminação escura. Isso aqui também é uma bronca e tanto, né? Ou seja, ele dizia que os professores budistas da época, eles eram professores de palavras e letras e os mestres de meditação eram de uma iluminação escura. Não era uma iluminação, né? De acordo com Nanyang Huizong, um aluno da escola Zen deve honrar as palavras do Buda. Todos os ensinamentos plenamente revelados do Mahayana penetram até a origem da mente inata. Isso aqui é bonito, né? Os ensinamentos parcialmente revelados são como parasitas em guerra no corpo de um leão. Os ensinamentos parcialmente revelados é todo ensinamento que está ligado ao caminho, porque ele é um remédio. Então aqui ele está mostrando os remédios, eles podem se tornar parasitas em guerra no corpo de um leão, porque o remédio sempre tem efeito colateral. E aí se a gente fica fixado como um parasita, a gente começa a ter uma sensação de uma guerra. E aí a gente vai corroer por dentro. Então o ensinamento ele é um remédio, só que se a gente tomar demais, ficar muito rígido, ele se torna um parasita. O remédio não é a saúde, né? O Vinaya nos diz que os discípulos do Buda devem reservar um tempo todos os dias para estudar o pensamento não budista, pois se eles estiverem familiarizados com tal pensamento, eles mesmos correm o risco de caírem inadvertidamente em visões similares. Ademais, para efetivamente questionar os ensinamentos não budistas, eles devem conhecê-los. É bonito aqui, né? Porque é um profundo respeito pelas diferentes visões. Tu não tem como questionar sem conhecer. Espírito muito aberto, muito aberto. Também poderíamos dizer que um erudito que esteja que esteja tentado a censurar o Zen, deve primeiramente estudar com um bom professor de meditação e despertar para o verdadeiro significado da prática. Isso aqui é bonito, né? É o jeito tradicional. Primeiro tem que estudar e meditar. De forma similar, um adepto do Zen que deseja criticar a doutrina deve primeiramente adquirir uma compreensão rigorosa dos ensinamentos. Dessa forma, todas as disputas chegariam naturalmente a um fim. Ou seja, ele está dizendo que a gente critica sem saber o que é que a gente está criticando, porque a gente nunca estudou aquilo de a fundo, a gente nunca levou a sério, a gente nunca leu, a gente nunca nada de verdade, né? A gente bateu o olho, achou que alguma coisa e criticou. Aí ele está dizendo, não tem fim fazer isso. Se os dois lados permanecerem ignorantes sobre as posições do outro, eles vão poder discutir eternamente, com faces vermelhas e tom de voz elevado, sem jamais chegar a uma conclusão. É exatamente isso que acontece. A gente não se coloca no lugar do outro, né? A gente tem uma teimosia para fazer isso. Aí a gente fica com as faces vermelhas, o tom de voz elevado, sem jamais chegar a uma conclusão. É polarização, né? Não apenas isso.
mas irão certamente atrair retribuições kármicas por corromper o Dharma. Nada poderia ser mais insensato do que isso. Esse capítulo ele tem uns trechos um pouco difíceis, porque ele cita muitas histórias, mas tem trechos muito profundos que vale a pena a gente voltar, né? E agora a gente vai olhar o trechinho final, que é muito interessante. Então aqui está dentro do livro, né, que se chama A Respeito da Publicação desses Diálogos. Então, ah, é, o imperador diz assim, olha, eu tomei a liberdade de anotar na escrita japonesa o conteúdo das nossas conversas após cada um dos nossos encontros regulares. Esse aqui é bonito. Ele está contando como é que ele fez, né? Ou seja, ele está dizendo que ele, sendo imperador do Japão, mas ao mesmo tempo sendo discípulo, ele se encontrou muitas vezes de forma regular com o Muso Soseki, por isso que tem diálogo no nome, né? Aí quando terminava aquilo, ele corria e anotava. Aí na escrita japonesa. Mas agora tem uma parte aqui que eu acho muito curiosa, né? Eu estava comentando com o Pedro outro dia. Ele diz assim: você se importaria se eu preparasse uma cópia revisada desse manuscrito para mostrar a mulheres leigas e outras pessoas que tenham interesse no caminho? Eu achei isso aqui muito curioso, né? Porque ele não diz assim mostrar a outras pessoas, né? Ele diz mostrar mulheres leigas. Então a gente só pode interpretar em cima disso, né? Ao mesmo tempo que ah, ele talvez esteja falando ah, do fato de que provavelmente as mulheres não tinham o mesmo acesso, como continua acontecendo nos dias de hoje, né? Aos ensinamentos, às práticas e assim por diante. E ele então lembrou disso e quis mostrar para elas, né? Mas eu também gosto de olhar, tendo a olhar também como algo que diz respeito à classe de ensinamento, que é uma coisa muito próxima do Dzogchen e do Vajrayana, o Diálogos em um Sonho. E essa classe de ensinamento, ela é uma classe que ela funciona preferencialmente para as mulheres. Os próprios termos de Guru Rinpoche, eles vão falar isso, que são ensinamentos mais sutis, mais refinados, e é como se a constituição feminina funcionasse melhor para esse tipo de ensinamento, porque é como se a constituição masculina fosse tosca demais, assim, fosse meio obtusa, meio pesada, meio racional demais, enquanto que aqui ele está justamente fazendo um exercício de atravessar essa floresta dos conceitos e dos esforços e da razão, que é como se fosse uma mente masculina, né? Racional e assim por diante. Então é como se fosse o ensinamento das Dakinis, ainda que ele não usa essa expressão dentro do Zen, mas é uma coisa muito próxima, né? Porque é algo que está para além da própria sensação de uma estrutura formal, né? Então é como se esses ensinamentos eles viessem dentro disso. E aí quando a gente vai olhar a própria história da linhagem Dzogchen, né? A gente encontra homens e mulheres, a gente encontra prostitutas, a gente encontra seres que dentro da estrutura tradicional de um samsara patriarcal não teriam espaço. Mas dentro da linhagem dessas classes de ensinamento, o céu é o limite. É muito interessante, porque aquilo está fora das estruturas e convenções sociais, né? Então é como se esse ensinamento ele transcendesse as convenções sociais, porque como o capítulo anterior se chamava, né, é uma transmissão separada externa aos ensinamentos, né? É uma coisa que
da própria experiência que transcende, né? Mas enfim, ele pergunta se ele, tendo tomado nota, ele tinha um caderninho dele de anotações, se ele poderia compartilhar aquilo, né? A resposta dele eu acho sensacional, essa resposta aqui. Porque essa resposta aqui, ela nos ajuda a entender o contexto dos livros budistas e dos ensinamentos. Sabe por que a gente comprar um livro budista? Que a gente pegar uma transcrição de um ensinamento, é muito bonito isso aqui que ele vai dizer. É muito raro encontrar essa explicação. Ele diz assim: a orientação de um monge zen, ou seja, um praticante, não é como a dos eruditos, que ensinam as doutrinas que memorizam ou escrevem no papel. O monge zen simplesmente expressa de uma forma direta e imediata aquilo que a situação exige. Ponto. Isso é conhecido como orientação face a face. Assim como um relâmpago ou uma faísca saída de uma pederneira, é inútil buscar os seus vestígios. Um antigo mestre disse: até mesmo compreender o significado por detrás das palavras já é uma queda para um reino secundário, porque tem uma mente analítica tentando compreender o significado, e não é sobre isso. O quanto não seria ainda pior, então, escrever essas palavras para mostrar para os outros. Vocês vejam que interessante. Por esse motivo, todos os antigos mestres proibiram o registro das suas afirmações. Isso aqui é um pouco chocante, mas isso aqui faz muito sentido, porque o ensinamento, ele nunca é pronto, ele surge a partir do encontro. E ele provavelmente só faz sentido profundo naquele encontro. É quase como a gente, por exemplo, está ouvindo um ensinamento e a gente toma nota de alguma coisa que nos tocou. Porque naquele momento a gente fez uma viagem interna para um lugar que a gente quer anotar lá as coordenadas no Maps, para depois a gente poder colocar lá e o Maps nos levar lá, dobre aqui, suba aqui, assim por diante. E quem é que não teve a experiência de depois chegar lá, abrir o seu GPS, ou seja, o seu caderno, ler aquelas mesmas palavras e elas não serem capazes de nos levarem de volta àquela experiência que a gente acessou no momento que ela foi falada para nós, talvez a primeira vez. A gente ficou com as palavras, mas elas talvez não tenham mais a mesma força de nos levar até lá. Por isso que ele está dizendo que cada caso é um caso. O próprio Lama já várias vezes cortou tentativas da Sangha, das pessoas transcreverem os ensinamentos e saírem publicando. Não que ele não quisesse que as pessoas tivessem acesso ao Dharma, aos ensinamentos dele, mas ele estava dizendo, aquilo eu falei naquele momento, naquele contexto, para aquelas pessoas. Tu tira aquilo num outro contexto, não vai fazer o mesmo sentido. Então eu não sei se é o caso. Aquilo só aconteceu porque tinham aquelas pessoas naquele momento, foi um encontro, né? Esse é o sentido mais profundo. Então ele vai dizer, tem mestres, todos os antigos mestres, na verdade, proibiram o registro das suas afirmações. Assim, você que lute para acessar aquilo de novo. Essa é a sua prática. É mais ou menos assim, né? Cada um que faça a sua prática e trate de acessar aquela região livre de novo. É assim que funciona. Imagina, a Bodhisattva é a falência, né? Se a gente levasse isso aqui ao pé da letra. Norinha está desempregada já. Porém, aí ele conserta. Ele diz assim, olha, porém, se nada jamais pudesse ser escrito, os caminhos de orientação seriam interrompidos. Seria um outro extremo, né? Assim, a escola Zen meio que se resignou a publicar os registros dos antigos, ainda que essa não seja a sua verdadeira intenção. Então eles disseram,
tudo bem, vamos publicar aí algumas coisas, mas não vamos esquecer que esse não é o ponto central. Por isso que nos retiros, especialmente, os livros são proibidos. A pessoa não entra em retiro para ler livro. Não tem livro. E não tem gravação para a pessoa ficar ouvindo, nem meditação conduzida. Não tem nada de preferência. Porque ali é quando a gente vai. Agora nós vamos ver como é que vê, né? Como é que faz para ver. É assim, se a gente segue tendo um livro, a gente segue alimentando a mente discursiva. E a mente discursiva, ela é infinita. Aí tem um momento que tem que guardar tudo. Guarda tudo. Em geral, os antigos, eu gosto dessas explicações dele aqui. Ele está dizendo como é que isso aqui era feito bem antigamente, né? É muito precioso esses relatos, são muito preciosos esses relatos dele aqui. Ele diz assim, olha, em geral, os antigos, eles iniciavam a sua prática zen, prática da iluminação, somente após uma ampla educação nos clássicos budistas e não budistas. Bonito isso, né? Não são só os budistas, os não budistas também tinham que estudar. Assim, eles não estariam enviesados na sua compreensão. Hoje em dia, porém, há seguidores do Zen que ainda não discerniram o princípio de causa e efeito e não perceberam a diferença entre verdadeiro e falso. Até mesmo pessoas como essas, porém, se elas permanecerem ardentes no caminho e elas investigarem incansavelmente a natureza original que está além das palavras e da compreensão, elas serão muito superiores aos pedantes com seu conhecimento superficial. Então aqui é bonito, porque ele está dizendo que a origem do Zen, as pessoas de fato estudavam. E às vezes a gente encontra, não só no Zen, no budismo em geral, às vezes uma aparente ênfase superior à pessoa praticar, 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 mas ela talvez não saiba muito bem que prática é essa que ela está fazendo. E então ela pode ser que esteja carregando interpretações pessoais dela, e aquilo ela vai ficar estacionada. Então, ele está dizendo que é bom estudar. Ele diz, olha, olhando ao redor, nós vemos pessoas negligentes na sua meditação e sem conhecimento dos sutras, dos tratados e dos ensinamentos sagrados. Pessoas que, tendo meditado um pouco e atingido um nível de compreensão inferior ao dos praticantes não budistas ou Hinayana, eles imaginam que uma vez que a sua compreensão resultou do zazen, essas pessoas agora são plenamente iluminadas. Ou elas compreendem intuitivamente os ensinamentos pregados por um mestre orador, e elas supõem que uma vez que elas são monges zen, que a sua compreensão reflete os princípios mais profundos da escola zen. Ou seja, é numa tentativa de corrigir tais equívocos que eu ensino regularmente sobre os sutras e os tratados. Ele estava vendo que as pessoas, elas não estudavam direito, elas não conheciam direito e achavam que conheciam. Então, dentro do Zen, o Muso Soseki é muito importante, porque ele vai enfatizar isso. A despeito disso, poucas pessoas compreendem o significado de que eu tenho a intenção de transmitir quando eu falo das questões textuais ou doutrinárias, ou mesmo a respeito de assuntos mais específicos como causa e efeito, ou a diferença entre verdadeiro e falso. Todas interpretam o que eu digo da sua própria maneira, fazendo elogios ou críticas a mim de acordo com a forma como me compreendem. Assim, nem os elogios e nem as críticas têm qualquer relação
com aquilo que eu, de fato, estive tentando expressar. Sinto que o registro das nossas conversas de sonho será ainda menos benéfico. Ele dá uma espadada aqui, né? Mas ainda bem que o imperador sobreviveu e decidiu escrever e publicar isso, né? Mas é um método zen, que é um método irado de não deixar a gente se apegar a alguma coisa, né? As nossas conversas de sonho. Aí agora vem o grande finale. Tem essa última frase aqui, né? Que diz assim: porém, se ao refletir sobre as minhas palavras, as pessoas adquirirem uma conexão mais profunda, seja ela positiva ou negativa, com os ensinamentos do budismo, como é que eu poderia me recusar a permitir que elas o fizessem? Está liberado. Está liberado. Se de alguma forma elas aumentarem a conexão, então tá bom, pode ser. Aí termina com um koan, né? A pergunta é assim, um koan dado a Ashikaga. Então o imperador pergunta assim: mestre, qual é verdadeiramente o Dharma que você ensina às pessoas? Aí o Muzo Soseki responde: à meia-noite, em Sila, o sol brilha intensamente. E assim termina. Essa frase aqui é linda, né? À meia-noite. Meia-noite é o Sansara, né? Meia-noite é o Sansara, a gente não está enxergando nada. Só que por debaixo daquele Sansara, o sol brilha intensamente. No meio desse Sansara, da escuridão da mente, o sol brilha, o sol da natureza primordial, da natureza de Buda, brilha intensamente. É um jeito poético de falar, né? À meia-noite em Sila, o sol brilha intensamente. Então ele tem um livro de poemas que é super bonito, que foi traduzido, que se chama justamente O Sol à Meia-Noite, né? Sun at Midnight, que é um conjunto de poemas do Muso Soseki que é super bonito. Que é só esse estilo, assim, né, de poemas dele, em que são poemas de realização. Muito bonito. É uma edição dos anos 80 ainda, né? Não sei se foi reeditado aquilo. Mas é esse jeito zen de terminar, né? Um pouco chocante, assim. Fica meio que sem saber onde se segurar, né? Que é assim que é a vida, né? A gente não consegue se segurar direito. Aí termina. Um sonho, né? Terminou um sonho. Oi, Francisco, por favor. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. O Suto Soseki, ele fala de Zen, exotérico e esotérico. Como é que você Uhum. vê isso aí? A gente, no budismo tibetano não se usa muito essa expressão, mas é como se fosse um caminho ah, mais cognitivo e o outro fosse um pouco mais mágico ou menos racional. Então, são duas formas de comunicar uma experiência, no caso aqui do budismo, usando métodos racionais, lógicos, cognitivos, ou usando métodos mais mágicos, mais como sadhanas ou como mantras e assim por diante, né? Ele vai Uhum. chamar dos esotéricos, né? Com X e com S. É que em português fica um pouco estranho, né? Sim. Mas é um pouco o sentido é esse, assim, né? Ele tem outros trechos do livro que ele retorna a essa distinção bastante, né? Mas é como se ele tivesse falando que a gente tem essas preferências, às vezes, né? De procurar explicações que funcionem de uma forma que seja mais racional, mais lógica, e outras que não necessariamente. Então, são maneiras de explicar isso, né?
Em outras tradições, eles têm algumas colocações assim, né? Que o esotérico seria mais oculto, né? E o Isso. exotérico seria mais superficial. Uhum. Como no cristianismo, tem uma passagem que Jesus fala que ele explicando aos apóstolos, ele dizia que para o mundo ele explicava, ele ensinava por parábolas, contando historinha, né? Uhum. Mas que para eles, os escolhidos, ele dava um ensinamento mais direto. Uhum. Uma coisa? Uhum. É muito parecido, é. Uhum. Porque essas palavras, no fundo, elas são palavras emprestadas da nossa cultura, né? Se a gente fosse Sim, olhar lá no japonês, né? Aquilo com certeza tem uma complexidade que dificilmente o nosso vocabulário dá conta, né? sim. Mas o sentido é muito próximo, né, dessas expressões, né? É. E no budismo também, a gente vai tendo as explicações que a gente geralmente aqui nessa ordem, as explicações mais cognitivas, mais racionais, elas são vistas como se fossem até mais toscas, que é como se tu tivesse que tá tendo que desenhar para o outro. Sim. Mas quando a gente lembra, por exemplo, daquele estudo do dança mágica do Tilley Norbo, ele vai mostrar que a comunicação mais sutil, que ele vai associar as dakinis, ela não vem por uma fonte cognitiva necessariamente. E isso não é um demérito, é uma forma mais sutil. Então ele vai falar do hálito da dakini. O hálito é como se tu não desenha para a pessoa, o máximo que tu faz é tu sussurra, né? Por isso que é o hálito quente, né? Como se tu sussurrasse no teu ouvido tão perto, mas tão baixinho, que tu sente o calor, assim, né? O bafo, no bom sentido, né? Ah, Então, tu tem só uma coisa dessas e a ficha cai. Tu não precisa de um tratado que tenha lá 1.1, 1.12, 1.2.3. E aí, sabe, tu tem que desenhar, aí a gente decora, e semana que vem nós temos prova. Eles vão fazendo um negócio desses que é cansativo, né? Sendo que a questão mesmo é como é que tu tira o outro de uma posição e explode aquilo para uma coisa mais aberta. ok. Aí tem muitos métodos, né, jeitos de fazer isso, né? Eu aproveito para agradecer o presente, que esse estudo foi maravilhoso. Eu achei difícil, mas que bom que vocês sobreviveram. Eu achei difícil. É um texto em Ah, comum, né? belíssimo. É um texto em comum. E eu quis insistir nesse texto porque, em termos budistas, a gente está um pouco mal acostumado, assim, lendo, meditando a vida e lendo outros textos que eles são profundamente mastigados para nós, o que é maravilhoso. Pega os livros do Mingyur Rinpoche, maravilhoso aquilo, né? E assim por diante. Só que esses textos, essa visão, ela veio de onde? Eles estudaram essas coisas, tipo Muso Soseki. Sim. Então, é bom a gente, às vezes, parar um pouquinho, com um pouco de paciência e olhar as fontes, assim, né? De onde aquilo surgiu, né? Porque aí a gente consegue atravessar com mais profundidade, às vezes, certos pedaços, né? O Lama, para produzir o Dharma que ele produziu, ele foi estudar Maitreya, ele foi estudar umas coisas complicadas. A gente for ver o que o Mingyur Rinpoche estudou umas coisas complicadíssimas, né? Mas a habilidade deles é tomar aquilo e mastigar para nós, né? Mas é bom que a gente treine um pouco a nossa mordida, né? Os nossos Uhum. dentes, assim, eles fiquem mais fortes, assim, senão a gente vai ficar comendo papinha pro resto da vida, né? Não dá certo. Verdade. Tem Na que verdade, o trabalhar um estudo pouco termina e não termina, as né? bactérias saudáveis do estômago, né? É bom a gente treinar um pouco, assim, né? Fica tudo forte. É importante fazer isso. A gente sobrevive. E esse estudo não termina, né? A gente continua, cada dia aprende mais um pouco com isso que está É, ensinado aí. é. Porque tem essa coisa que é um pouco poética, né? A forma como ele fala.
Então aquilo é meio improvável. De repente ele conta uma história, e de repente ele traz uma imagem que a gente chega a ficar um pouco paralisado imaginando aquilo, né? Então é uma outra, é como se a gente tivesse acessando uma mente que quando a gente para olhar as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, é praticamente extraterrestre. A gente for olhar as conversas sobre inteligência artificial e o tempo que as pessoas passam diante da tela do WhatsApp e do Instagram, e os malucos agora com o marco temporal das terras indígenas, a gente, no É, meio dessa loucura toda, a gente para e vai para uma região sutil dessas, como no mundo Suzé que nos apresentando, isso é muito raro, né? É muito improvável que aconteça, né? verdade. E então isso é muito importante porque a gente guarda umas janelas de sanidade para a gente poder abrir e visitar e saber que aquilo também existe. E que é bom que a gente guarde e aprenda outros jeitos de usar a mente, né? Sim, A gente consiga usar a mente de outras formas, né? A nossa mente ela vai ficando moldada pelos dispositivos e ferramentas que a gente vai encontrando, né? sim. E essas escolas também que simplesmente sumiram, né? É de arrepiar, né? É de arrepiar, eu acho de arrepiar. Porque eu fico pensando um pouco, eu fico pensando aqui no caminho do meio, né? Vai ter um dia, que eu não sei bem quando que vai ser, que isso aqui vai ser muito estranho. Um dia as pessoas vão dizer, talvez aqui tenha morado uns malucos um tempo aqui, mas que coisa estranha esses prédios aqui que eles têm. O que será que essa gente fazia aqui, né? Eu tenho um livro muito interessante que se chama Sobre os Tempos do Equinócio. Ele é um livro que foi publicado há pouco tempo, ele é de um arqueólogo, de um antropólogo, em que ele vai contar 8.000 anos da Amazônia. Ele vai contar histórias, registros arqueológicos da floresta amazônica, da região amazônica do Brasil, da América Latina, nas terras baixas, né, como se chama, que é uma vasta região ali ao lado das cordilheiras e também por baixo das chapadas, que teve muita vida antes de virar floresta. A gente olha para aquilo, vê a árvore e pensa, sempre foi assim. Não. Então aquilo não foi plantado. Aquilo teve muita coisa que aconteceu, teve civilizações que existiram ali, e a gente, antes mesmo daquilo ser floresta, a gente não consegue nem conceber. Como será que eles viviam, né? Era tudo Verdade. diferente, os rios, era tudo muito diferente. Então a gente olha hoje para o nosso Sansara e pensa, nossa, nós estamos ferrados, nós vamos morrer assim. Talvez, mas aquilo também vai ser passageiro. A gente não consegue imaginar o que vai dar depois, né? Então, é muito impressionante que o budismo tenha se mantido vivo no meio dessa loucura toda há tanto tempo. Eu acho que é justamente por essa habilidade de não enrijecer, né? De não Sim, enrijecer, que isso pode parecer um tipo de fraqueza, mas aí está a força, né? A força toda está aí em não enrijecer. Ele dizendo, olha, não tem para quem apelar. É bom vocês praticarem. Não tem uma estrutura que vai te salvar. Não tem. Então, o budismo sempre existiu assim, e isso pode parecer o cúmulo da desorganização e da fragilidade, mas não. Viu, Henrique? Você falou isso do SEB, né? Aí, caminho do meio, e muito rapidamente, falando há uns 45 anos, teve uma senhora aqui que chamava Lotte, e ela era até amiga da minha mãe, por isso que eu sei dessa história, porque ela comprou uma gleba grande de terra, ela veio da Alemanha, né? E ela fazia um intercâmbio aqui em Botucatu. Vinha uns pirados, né, da Alemanha, na época era jovenzinha, né? Vinha uns pirados da Alemanha, que ela fazia um intercâmbio e tal, e ela adotou muitas crianças, e ficou aí com uns 10, 15 filhos, mais ou menos, adotivos, né? E formou uma comunidade grande, sabe? Tipo um sebzão, sabe?
aqui em Botucatu. E o negócio cresceu tanto, cara, que hoje é um bairro inteiro afastado de Botucatu que chama Demétria, né? Bairro Demétria, que existe 5, 6 condomínios lá dentro. E é uma vida alternativa que as pessoas vivem ali, né? Tem escola Etiara, escola Waldorf, sabe? Tem muita coisa bacana lá nesse bairro Demétria, sabe? Um bairro muito alternativo. Mas ninguém mais sabe quem foi a Lotte. Ninguém. Ninguém. Hoje, porque as pessoas tipo da idade da minha mãe, 80, 85 anos, já morreram. E a Lotte já morreu há muito tempo. Então você pergunta, e você conheceu a Lotte que fundou isso daqui? A dona Lotte, a alemã? Eles falam, não sei. Então, quer dizer, é um bairro muito bacana, muito estruturado e tal, mas ninguém conhece a Lotte. Então, às vezes eu fico pensando, você falou isso do caminho do mês, viu? E você conhece aqueles malucos que moravam aqui, que falavam de budismo, que deu nesse bairro? Não conheço. Isso daqui, 40, 50 anos. Não conheço, nunca, mas é um bairro bacana, viu? Ali o caminho do mês. Um condomínio. O condomínio. É o fim, né? É o fim, É o acabou. fim. Acabou. Sim, tinha a Pequena Jade, né? Que foi uma história ótima também. Mas também abriu uma janela cultural para cultura zen, né? E toda a perspectiva histórica que ele coloca é muita informação que para a gente é uma riqueza, né? Porque a gente não tem acesso muito a essa cultura e interessante esse aspecto de as mulheres não terem tanto acesso. Eu escutei uma história semelhante sobre isso, que assim existe no Japão atual, porque eu fui fazer um curso de cerâmica lá em São Paulo com uma ceramista que é nascida no Brasil, mas de origem japonesa, e ela foi várias vezes durante os últimos anos fazer cursos no Japão de cerâmica, mas os mestres de cerâmica são todos homens. Uhum. Às vezes ela não tinha nem acesso de ter o ensinamento direto de um mestre sobre cerâmica. A gente perdeu o Henrique? Não, eu fui abrir a porta aqui para Ah, tá. minha inquilina. Ah, tá certo. Então, ela tinha que ficar lá no cantinho, no ateliê, e olhando o mestre fazer, mas ele não ensinava diretamente. Então, assim, a cultura japonesa ainda tem essa coisa, né, de que a mulher não tem acesso a muita coisa. Uhum. É incrível isso, que até hoje ainda existe muito disso, né? O Tibete não é muito diferente. Não é muito diferente. Cultura asiática, né? Mas Mas é um... engraçado, o imperador almejava alguma coisa, né? Queria compartilhar com as mulheres. com certeza, com certeza. E é que a história não foi muito contada, mas quando a gente vê registros antigos, né, tem esse livro belíssimo, né, que a Bodhisattva vai publicar alguns trechos, né, que se chama The Hidden Lamp, que é um livro belíssimo, assim, né, que ele é um livro que ele conta a história das ancestrais mulheres dentro do budismo, desde a época do Buda até tempos recentes, assim, né? Histórias de mulheres iluminadas que foram elas mesmas atingindo a iluminação e ensinando outras mulheres, né? E homens também, né? Tem histórias ali belíssimas de ensinamentos e transmissões de mulheres para homens. E tem umas muito chocantes, assim, né? Tem uma história, eu estava lendo outro dia, era uma Era uma discípula que tinha um mestre homem. Só que ela atingiu a iluminação antes dele.
Ela atingiu iluminação antes do próprio mestre. E o mestre viu, ele reconheceu a iluminação na aluna. E ele ficou com uma cara do tipo, como é que eu chego lá também? Ela pega e dá um soco no nariz dele. E aí ele atinge iluminação. Foi rápido, assim, ela descontou alguma coisa ali da relação com ele e resolveu, ele atingiu iluminação na hora. Então tem umas histórias ótimas, assim. É bem humorado, pelo menos. É. O Poder das Daquines faltou muita gente ali, né? Mas já é muito bonita, né? Com Você certeza. ver, Não, já esse é The muito Hidden Lamp é bonito. muito bonito, porque ele, ele é muito, muito vasto, assim, né? E muito completo, né? Daqui a pouco tem que traduzir o Hidden Lamp também. Henrique, Oi. o Rajneesh, ele falava sobre essa questão da mulher, né? Ele dizia que as mulheres tinham uma abertura maior em termos de sensibilidade, elas eram mais suscetíveis à iluminação. E os homens são mais rígidos. É como se tivesse um bloqueio intelectual, né? É. As mulheres têm um nível de entrega mais elevado, ele falava. Evangelina se diz também. Vários textos, assim. Então, Mas pensei que então... agora, Henrique, talvez seja uma boa possibilidade nessa pausa que a gente vai dar. Estou pensando aqui, né? De ler ele numa toada, assim, sabe? O material, Eu sabe? acho, É bem seria ótimo. interessante a gente fazer essa coisa semanal, né? Muito, né? Os comentários riquíssimos, mas talvez pegar, condensar isso agora e ler assim como se fosse sabe? E começar a marcar algumas coisas assim que tocam, sabe aquela famosa, vou dar aquela lapisada aqui, sabe? Marcar aquelas coisinhas que tocam no coração na hora que você está lendo sozinha, assim, seja Uhum. uma boa oportunidade, assim, próximo mês, assim, que a gente vai ficar parado, acho que talvez seja uma boa oportunidade, né? Perfeito, tá tudo pronto. Hoje mesmo o Pedro estava me mandando Tudo um pronto. arquivo, um arquivo único com os 93 capítulos condensados, né? Num único grande documento do Drive, que ainda precisa, a gente vai precisar dar de uma revisão depois, né? Mas ele já está perfeito, assim, né? Tá ótimo, né? Eu vou colocar ali amanhã de manhã eu coloco ali no grupo também, e a gente fica com esse material disponível também. Falta a introdução ainda, Nuri. Deu mais 80 páginas. Ela é enorme, ela é enorme. Mas é uma contextualização muito bonita, assim, da vida dele, é muito legal. Pedro, para 80 páginas eu te dou aí uns 4 meses, já tá bom. Eu preciso de férias agora. Foi um ano e Total. meio, né? Quase um ano e meio. É, um ano e meio, exatamente. A gente começou a conversar, acho que era em janeiro, fevereiro do ano passado, né? Nós estamos em Foi. junho, praticamente. Um ano e meio. Faz Gente, mas 2 aí, volumes, Norini. Faz 2 volumes. Lança esse nessa toada e fala logo mais a introdução. Boa! Breve introdução. Breve introdução. é quase um livro à parte. Aí eu achei bom a gente não começar alguma coisa imediatamente, assim, porque esse texto é super denso. A gente está acho que está todo mundo também um pouco com estudos, assim, né, coisas acontecendo. O estudo de domingo vai seguir. E logo na sequência, agora em junho, começam os retiros de inverno, né? Que esse ano vão ser 3 retiros de inverno.
A gente tem um que começa agora em junho no Bacupari, depois tem um aqui em Viamão e o final do mês de julho é em Alto Paraíso. E aí são retiros, um foco mais na prática, né? Então eu acho que a gente vai aproveitar esse tempo agora para descansar um pouco assim a mente cognitiva, né? Poder reler esse material, poder fazer um pouco de prática, né? Aí a gente se reencontra um pouco mais à frente, às quartas. Então tá bem. Pedro, obrigado de novo. Longa vida aí. Achar mais umas coisas para a gente traduzir. Obrigado vocês pela paciência, energia constante, companhia. E a gente vai então fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenha alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem Lop Chosun Ring Luche Zan Lin Sasun Chapar Peldro Ju Chosun Não Adang Hidrau do Sung Ele Show.